Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Hoje o tema da nossa conversa é a influência do clima no dia a dia dos shopping centers. Como que essa informação pode ajudar o planejamento de uma série de atividades dentro do empreendimento? Para isso nós vamos conversar com duas pessoas que entendem muito desse negócio, o Paulo Campos e o Juan Destro. O Paulo é especialista em inteligência e movimentação e comportamento do público consumidor em centros comerciais e no varejo em geral. Ele é sócio fundador da consultoria Connect Malls, que está atuando no Brasil e em Portugal. Ele desenvolveu em parceria com o Clima Tempo o Fique no Clima do seu shopping, um produto inovador voltado para a gestão, operação e marketing dos shopping centers. O Juan é formado em administração, pós-graduado em marketing e mestre em administração. Tem uma grande experiência no setor de shoppings e lidera atualmente o time de comunicação e marketing da Gazit, primeira empresa a implantar o Fique no Clima do seu shopping em um empreendimento. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Paulo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que começar, Paulo, você que é o pai da criança, o pai da ideia, explica pra gente um pouquinho o que é o Fique no Clima do seu shopping, como que nasceu essa ideia, como que chegamos até aqui? O que levou ao, ao desenvolvimento, que é do projeto Fique no Clima do seu shopping, é a ideia de transformar o clima em um instrumento de eficiência e de sustentabilidade para o setor de shopping center. É, essa história foi há 25 anos atrás, quando eu tive uma visão de criar tipo, o primeiro sistema de contagem eletrônica de pessoas. E aí, com essa tecnologia e com a aplicação dessa tecnologia no mercado, ao longo do tempo, eu fui tentando sempre relacionar ela com, com o clima. Quer dizer, a gente tinha o fluxo de pessoas, tinha a operação nos shoppings, né? E aí eu sempre tentei relacionar esse fluxo de pessoas, essa movimentação de fluxo, com o clima. Mas eu nunca consegui, nunca obtive uma correlação satisfatória entre essas duas variáveis. E aí eu fui perceber que o detalhe que tinha por trás disso é que é que os dados gerados pelo fluxo de pessoas eram dados necessariamente gerados através de sensores físicos que eram instalados nas entradas do shopping. E a informação de clima ela é gerada como uma previsão, não através de sensores. E ao longo do tempo, conversando com superintendente, gerente de marketing, gerente que é de operações, pessoal de ciência de dados também, foi visto que o único jeito de se resolver isso, ter uma comparação realmente que fizesse sentido, né, seria colocar um sensor no shopping, como sensor de movimentação de fluxo de pessoas, só que agora um sensor para medir as variáveis meteorológicas, como temperatura, umidade e precipitação, né, volume de chuva. Só que na época não existia nenhuma tecnologia satisfatória para se fazer isso. A que tinha era muito cara. E, e o tempo foi passando e eu sempre procurando algo que poderia resolver essa equação. E aí, o Climatempo, o Nil Nunes do Climatempo, ele me apresentou, foi o SMAC. O que é o SMAC? É um sistema de monitoramento e alerta que é do Climatempo. E aí era tudo, era tudo o que eu estava procurando e mais ainda. Quer dizer, então o projeto Fique no Clima do seu shopping, ele foi constituído
para trazer essa nova tecnologia, que, na verdade, já estava já em operação já há 3 anos. Essa tecnologia, esse monitoramento que o Climatempo faz, já está sendo implementado há mais de 3 anos, pela Vale do Rio Doce, mineradoras, portos e, Paulo, mas e... só te fazer uma Oi, pergunta. opa, Nunca tinha sido usado para o varejo ainda esse sistema? nunca tinha usado lá no varejo. Nunca o varejo, porque são mundos diferentes, né? Sabe? Eles chamam de infraestrutura. É toda uma movimentação de infraestrutura, mineradora, hidrelétricas, portos, ferrovias, linhas de transmissão. Foi para isso que essa ferramenta ela foi constituída, nunca para o varejo. Mas como eu estava com essa demanda na minha cabeça e sempre procurando, e eu resolvi trazer junto com o Climatempo viu também uma inovação nisso, né? Inicialmente houve assim, Paulo, esquece, porque os shoppings nunca vão colocar uma estação meteorológica. Para que se quer isso, né? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? E aí eu falei, ok, mas vamos colocar, né? Então, assim, por que não, né? Por que não colocar? Então, aí surgiu esse projeto, Fique no Clima do seu shopping. Pela primeira vez, vai se colocar uma estação meteorológica em shopping com o objetivo de cruzar a movimentação do fluxo de pessoas com o clima agora. O que que muda? Qual a inovação disso, né? Quer dizer, porque agora a gente tem uma métrica local, através de sensores. Então, eu estou medindo a temperatura, umidade e precipitação no shopping, com uma previsão de 90% de precisão com relação à previsão do tempo. Aí, algumas considerações, né? Mas isso a gente já tem, né? No próprio aplicativo lá do Climatempo, eu coloco Guarulhos, já na região lá de Guarulhos, eu tenho a previsão do tempo de Guarulhos. Mas o que que acontece? É uma previsão, a gente não sabe o que aconteceu lá. Agora, com a estação, a gente consegue, com a estação e com uma plataforma de monitoramento e previsão do tempo, né? São duas coisas ligadas, porém que elas se complementam. Essa é a, essa é a novidade. E aí a gente foi aplicar essa tecnologia pela primeira vez com o Juan. Então, e Eu essa é uma liguei. ótima deixa, né, Paulo? Vou te cortar um pouquinho, porque você estava falando agora há pouco, as pessoas perguntam, mas para que que o shopping quer saber disso, né? Agora acho que a gente tem que pedir para o Juan responder. Por que que o shopping quer um produto desse, Exatamente, Juan? exatamente. Tudo bom, gente? Bom, deixa eu primeiro agradecer o convite de participar do podcast com vocês. Quando o Paulo me trouxe isso, é que a gente sabe, por exemplo, a gente está aqui, o shopping de Guarulhos, mas São Paulo, a Gazette Brasil, que é a empresa que administra o Internacional Shopping de Guarulhos, onde a gente colocou a primeira estação meteorológica, a gente tem shoppings em outros lugares de São Paulo. Então é engraçado, às vezes a gente está fazendo um evento no Morumbi Town, que está chovendo, e no Top Center na Avenida Paulista não. Só que você vai ver ali na meteorologia, tá como a probabilidade de chuva de 10%, mas aonde de São Paulo? Quando eu acabo tendo um dado mais preciso, assim, de uma previsibilidade de que hora que vai começar a chover naquele meu local, a gente vou entregar a minha idade. Eu sou da época que a gente começava a fazer evento, a gente punha o ovo para Santa Clara para não chover. Então, quando a gente tem uma ferramenta assim, primeiro eu vou pelo olhar do marketing, né? Quando a gente achou interessante a ferramenta.
por uma questão de previsibilidade, de eu evitar, poxa, quando a gente vai mobilizar um evento que é principalmente na área externa, normalmente são eventos de grande porte, e é muito dinheiro investido. Então, se eu conseguir, e você cancelar isso de última hora e jogar para uma outra data, enfim, existe às vezes cachê de banda, você não ter data na agenda para outro dia, enfim, isso acaba ficando oneroso para a gente. Então, se eu tenho uma previsibilidade mais acurada da minha região, uma acuracidade melhor, eu consigo evitar um desperdício de dinheiro. Isso já aconteceu aqui, teve acho que foi o ano passado, aqui no International Shopping de Guarulhos, eu tô fazendo daqui hoje o podcast com vocês. A gente adiantou um pouco o horário da chegada do Papai Noel no shopping, porque a gente sabia que ia começar a chover, ia começar a garoar. E aí a gente, e assim, é muito difícil você remanejar datas, porque, imagina, todos os shoppings de São Paulo estão ali marcando a sua data de chegada do Papai Noel. É muito difícil você chegar, vou mudar para amanhã. Então, o que a gente fez? A gente adiantou 1h30, mais ou menos, a horário de chegada, e deu tudo certo. Aí, inclusive, daí acabou, né? Teve a chegada, todo mundo já dentro do shopping, e começou a garoar depois. Então, isso ajudou a gente a poupar dinheiro nisso daí. Fora isso, e a gente começou daí a estudar junto e ver, poxa, se eu consigo saber com antecedência quanto vai ser o meu clima, né, a temperatura, a umidade, enfim, eu consigo, cara de operações, talvez calibrar melhor a questão dos chillers ali de ar-condicionado. E aí a gente começou a apresentar isso para as outras áreas também, que a gente começou a olhar, poxa, exemplo, tem shopping que às vezes tem problema, imagine quantas galerias de águas pluviais, enfim, né, os ralos. Pô, eu sei que vai vir uma chuva forte, tem que garantir que, poxa, vamos fazer uma verificação aí para ver se está tudo folha, a varrer, enfim, para ver se está tudo em ordem, né, para poder não transbordar nada, enfim. Operacionalmente, quando chove, para a gente é meio caótico, né, para a operação de um shopping center. Então, a gente começou a ver que, poxa, a gente pode ajudar isso não só em termos de marketing, mas da operação como um todo. Então, você consegue calibrar melhor o efetivo que você vai ter, você consegue calibrar melhor o seu ar-condicionado, você consegue prover uma informação mais assertiva para o seu lojista para ele poder trabalhar uma vitrine, enfim. Então, a gente começou a ver que tinha muito mais benefícios para a gente dentro da ferramenta e, assim, a gente gosta de coisa nova, né? E é mais um dado, mais uma informação. Eu, como vim também de um viés acadêmico também, poxa, realmente um dado assim específico que muita gente não tem. E a gente sabe a importância desses dados, claro. Dados soltos não levam a nada, mas na hora que você começa a trabalhar, estudar a fundo eles, dá para tirar muita coisa boa aí. E deixa eu escavar um pouquinho essa sua resposta, que você deu várias opções de uso que existem, que são possíveis. Financeiramente, vocês já conseguiram ver, você me falou de ar-condicionado e tal, financeiramente, vocês já estão conseguindo colocar no papel e falar, isso faz a diferença? É uma coisa que eu não vou cravar na vírgula. Ainda é embrionário. Sim. Não vou cravar na vírgula, porque assim, são várias iniciativas. Tem uma que é a conta que é o poupar desperdícios, quando eu falo na área de marketing, de eu não ter que mudar a data de um evento, ou conseguir cravar uma data numa determinada data sem ter que fazer alguma alteração, isso aí já me poupa de eu desperdiçar algum dinheiro. Mas aqui no Inter, são várias iniciativas que fizeram. A gente tem um sistema de IoT aqui, e o Clima Tempo, né, a ferramenta do Fique no Seu Clima, tá dentro disso. Então, imagina que daí você tem o IoT, então são várias informações e dados, e tem uma inteligência artificial ali que vai nos ajudando a orientar ali onde vai gastar mais energia, qual período, enfim. E aí fizeram um levantamento aqui que, desde que a gente implementou essas várias iniciativas, incluindo a ferramenta, foram 15% de economia de energia elétrica que a gente conseguiu reduzir. Então, assim, imagina que para um shopping center, o quanto que tamanho do Inter? Então, imagina o quanto que isso não significa. Então, claro, são várias iniciativas, a hora que você olha no pacote, mas é aquilo que a gente fala, gente, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e a hora que você vai ver, começa a ser muito simbólico para a gente. E fora a questão também de ganho de experiência do cliente, né? Então, você consegue, você não tem problemas operacionais no shopping por causa de uma tempestade que pode vir, enfim. Então, você consegue garantir que a experiência do seu cliente na chegada no shopping vai estar... e não vai ter problema de algum lugar que tenha inundado, enfim. Mas isso a gente conseguiu já medir, sim. Legal. E
O lojista, né? Ele já consegue, ele já tem, porque, vamos lá, tudo que é novo existe um processo de absorção dessa informação nova que é um processo lento, né? E ainda mais quando a gente fala de varejista, que o varejista está acostumado com o negócio dele que dá certo ou não, mas daquele jeitinho, então para ele fazer a adaptação sempre é uma coisa um pouco mais complicada. Bom, primeiro, como que o lojista tem acesso a esse dado? Como que ele vê? E depois, segundo, como que ele usa ou como ele pode usar? A gente tem uma intranet, todo shopping center normalmente tem uma intranet, que é onde os lojistas têm toda a comunicação com a administração do shopping. Então é onde ele vai receber as comunicações, notificações, agenda, calendário de ações, de eventos. Então é uma plataforma que assim ele já usa diariamente, porque se ele tem uma manutenção para ser feita na loja de noite, ele tem que entrar nessa intranet e falar, olha, hoje à noite vai ter uma manutenção, o Juan vai vir à noite, tal horário, a placa do carro é X, por causa de uma questão de segurança, enfim. Então é uma plataforma que ele já está muito ambientado. E a gente disponibilizou todos esses dados, ele fica dentro da plataforma hoje da intranet também. Então o lojista ele tem acesso a tudo, né? Todas essas informações que a gente tem, eles também têm. Então a gente pensou em tanto no lojista quanto no cliente. No aplicativo do shopping também fica essa informação disponível para os nossos clientes. E aí, como que eles usam, né? Ou como deveriam estar usando, né? Realmente, tudo que é novo, você tem que ter os curiosos, os aventureiros para desbravar ali a novidade. E o que a gente incentiva eles a fazerem? Tá? Isso é um incentivo que a gente faz, a gente tem reunião com lojistas, a gente pede para eles. Tem muitos segmentos que dependem muito de sazonalidade. Então, por exemplo, sorvete. Tô chutando aqui, tá? Assim, mas às vezes assim, tem alguns que quando tá mais frio, quando tá mais calor, vende mais, enfim, tá. Pô, cara, tá vindo uma frente fria aí que vai ficar 3 semanas aqui, que vai vir um frio. E aí? O que você vai fazer, né? Seu produto é todo focado pro calor. Enfim, então essa previsibilidade para a pessoa poder ajustar seu mix de produto, a sua vitrine. Então, assim, se eu fosse sentado na cadeira do lojista, pô, eu já tenho aqui a ferramenta aqui no meu shopping, poxa, eu estava aqui, e São Paulo tem essa coisa, né? Muda o clima de manhã, de tarde, de noite, e faz todos os climas possíveis no mesmo dia. Mas, assim, você consegue, poxa, você tem equipe normalmente de visual merchandising na loja. Pô, já muda a sua vitrine. Pô, vai estar frio? Já coloca ali as roupas que são de frio, né? Oferta, opções de frio ali na vitrine para você poder vender mais. Enfim, eu acho que para o lojista é muito mais essa questão de visual merchandising e de sortimento de produtos, sabendo de como que vai estar essa variação climática com antecedência. E é uma variação climática com antecedência, mas exatamente de onde ele está, né? Então, do International Shopping, o lojista do International Shopping. Então você não fica muito suscetível poxa, numa região tá chovendo e outra não, tá frio e aqui não, enfim. O que eu ia te perguntar é o seguinte: com quanta antecedência você consegue ter acesso a esses dados para você conseguir fazer um planejamento de marketing dos eventos externos, como você estava falando antes, e para os lojistas programarem a vitrine, por exemplo? São 15 dias que a gente tem de acesso à informação na ferramenta. São 15 dias de antecedência. Quando você vislumbrou essa possibilidade de trabalhar as informações de clima mais locais, né, que usos você enxerga que um shopping poderia usar? Talvez, e vou mais, nem só o shopping, vamos falar de varejo em geral, né? Uhum. O que você acha que dá para trazer de ação, trazer de coisa diferente, tendo essa informação ali dentro? Temos que melhorar a comunicação que é do shopping com o seu cliente. Quer dizer, como é que eu melhoro essa comunicação com o meu público? Quer dizer, você sabendo o clima, como vai ser tipo, o clima, e como está o clima, você tem condições de acertar melhor essa comunicação. Quer dizer,
você conhece um pouco do comportamento que é do seu fluxo, né? Do que ele está Uhum. sentindo, né? Ali na hora, né? O outro temos que potencializar o uso do nosso aplicativo. Os shoppings têm um aplicativo. Então, como potencializar mais? Como é que eu crio um uso recorrente que é para esse aplicativo? Através da plataforma, através do projeto, o shopping vira uma referência climática para a região. Então, se eu Uma coisa moro legal, ele próximo passa ao a ser, shopping, isso passa a ser uma ferramenta aham, para fazer com que o cliente do shopping entre no aplicativo, né? Às vezes ele entra só para ver como exato, que está o clima ali naquela região e daí para frente o shopping faz a parte dele que é vender. Então é legal isso. Legal pensar nisso. exatamente. Esse é um outro ponto, né? O outro ponto temos que conhecer a jornada digital do nosso público consumidor. Quer dizer, a loja física e a loja online. Nesse caso, o clima ajuda um pouco isso, quer dizer, ele contribui para você entender um pouco essa jornada. Por quê? Se está chovendo, há uma tendência dos pedidos que é do e-commerce, eles aumentarem, né? Quer Crescerem. dizer, a pessoa Uhum. não vai se deslocar até o shopping. Então, explica um pouco o que está acontecendo. O outro precisamos aumentar a eficiência dos nossos eventos, foi o que o Juan comentou. Esse é um ponto positivo. Tem o ponto que é do ar-condicionado, quer dizer, a gente tem a possibilidade de modular o ar-condicionado, a gente faz a interligação do sistema com a automação, com a rede de automação do ar-condicionado, então automaticamente ele é modulado. Que Isso a gente legal. já está conseguindo fazer. Ah, e tem um ponto que é um detalhe, mas é muito importante, que o Juan comentou, isso vale muito para o evento e para as campanhas, é que existe uma mesa de meteorologistas 24/7. Tem um detalhe de gestão que o sistema traz, que é a tomada de decisão agora de uma data específica, quer dizer, se vai chover ou não, a que horas, ela é definida por um meteorologista. Então, o shopping faz a consulta, vem o laudo, em cima desse laudo, o shopping toma a decisão que quiser. Então, muda um pouco essa lógica de funcionamento que é do dia a dia e traz uma tranquilidade maior para a operação do shopping, sabe? E esse é um detalhe também muito, muito importante. Outras coisas que surgiram, mas o engraçado é que tudo isso surgiu com uma ideia de combinar o fluxo de pessoas, a movimentação, com o clima. Mas assim que a gente instalou, nossa, a gente viu um leque de opções, né? Juan participando junto e a gente pensando, e na prática mesmo surgiram coisas que a gente nem pensava. Coisas tipo, a gente pode criar tarifas dinâmicas para o estacionamento, porque combinando o clima, porque agora eu sei o que está acontecendo. O detalhe é que daqui para frente a gente pode combinar essas variáveis climáticas, variáveis meteorológicas que estão no shopping, um produto de loja, para saber qual é a aderência que tem. Isso eu tenho uma previsão do tempo com 90%, e eu sei o que aconteceu, eu começo a poder programar o meu estoque, eu começo a ter uma noção de qual vai ser a minha venda, tendo o clima como um fator de correção, né? Engraçado isso que E você no falou. caso, é, é, a gente Você falou do para. estacionamento, né? Não, Eu então, estava pensando aqui, uhum, o, de fazer a tarifa dinâmica, né? Porque em tese choveu, as pessoas não querem sair de casa. Numa dessa é um incentivo, né? O cara precisa ir para o shopping, você pode, você faz o ajuste na tarifa, isso pode ser até às vezes ligado pelo próprio aplicativo, sei lá, o cara entrar no aplicativo e conseguir garantir por lá. Então é engraçado a rede que você vai conseguindo montar, né? Você faz uma coisa para influenciar, para trazer o
o cliente para dentro do shopping, mas liga com o estacionamento, liga com o aplicativo para ele ter acesso às informações. Então, É outro um dia gancho bem diferente, né? eu li uma notícia dizendo que aumenta o fluxo nos shoppings quando chove, porque as pessoas ficam sem alternativa Então, o que de fazer? lazer, não tem o que fazer e vão para o shopping. É verdade? Vocês já comprovaram isso? Não, então, nem sempre é assim, depende do lugar. No Depende próprio muito Rio do de shopping, né? Janeiro, depende muito do shopping e do lugar. O que a gente está vendo é que com o projeto Fique no Clima do seu shopping, a gente consegue, cada shopping vai ter a sua realidade climática. Cada shopping vai ter a sua particularidade. E isso é que é interessante. Dar um exemplo lá no Rio de Janeiro. Bangu, quando faz sol, o pessoal vai para o shopping por causa do ar-condicionado, não vai para a praia, né? Uhum. E é diferente que a da Zona Sul, porque é a Zona Norte. Então, assim, não é que o Rio de Janeiro, quando faz sol, vai todo mundo para a praia. Quer dizer, então você depende, cada shopping tem a sua particularidade. O mais interessante é que o projeto tem essa capacidade, que pela primeira vez a gente está trazendo a variável clima para a tomada de decisão, para ajudar nas decisões dentro que é do negócio. E a Connect Malls, o objetivo dela é não colocar uma estação meteorológica. Isso não está sendo feito. Não ter uma previsão de 90%. O conceito é a gente aumentar a eficiência do negócio shopping center, aumentar a sustentabilidade. Tem um detalhe que é importante. A métrica de volume de chuva, por exemplo, né? Tem os dados de volume de chuva que é muito interessante. A gente, quando começou a medir, né, esse dado, a gente viu que choveu em 1 hora o equivalente a 12 milímetros. Isso no Internacional Shopping, que a estação registra de hora em hora. 12 milímetros em 1 hora corresponde a 288 milímetros em 24 horas. Graças a Muita água. Deus, a chuva não ficou 24 horas. Mas o que É muita água. acontece? 12 milímetros, só comparativamente, só para a gente ter uma noção, equivale a 12 litros de água em 1 metro quadrado. Como se tivesse 1 metro quadrado, você jogar 12 litros de água. Imagina um telhado com uma superfície. Quantos metros quadrados tem o telhado? Cai 12 litros de água em cada metro quadrado. Então, o que acontece? Com esse sistema e com essas métricas, você consegue ajustar o equipamento shopping à realidade climática que está mudando, as mudanças climáticas. Então, não é assim, vai ter uma chuva forte, eu vou limpar as minhas calhas ou limpar as tubulações. A gente está falando de mudar o diâmetro da tubulação, porque o volume de chuva em pouco tempo é muito grande. Essa relação, esse histórico mudou. Mas como é que você vai fazer? Como é que se adequa o equipamento shopping hoje às mudanças climáticas, sem você saber quantos milímetros choveu nele ou a temperatura? Então, a ideia a gente está falando da resiliência com relação ao equipamento às mudanças climáticas. Então, o que é feito hoje? A gente anota tantos milímetros. O que aconteceu? Qual foi o evento? Teve uma inundação em tal parte, ou, né, a gente vê isso nos shoppings, alguns tetos cedendo pelo grande volume. O que tem que fazer? Não adianta fazer depois uma obra e deixar o mesmo diâmetro de tubulação. Tá bom, mas o que levou ao teto ceder? Qual foi o volume de água e que diâmetro eu preciso ter para suportar? Agora a gente faz isso. Vocês agora
estão ampliando o número de shoppings. Internacional foi a porta de entrada, foi o primeiro que acreditou nesse projeto, e o que o Juan está falando é que já tá tendo aí os resultados, né? E agora vocês estão indo para outros shoppings. Me pergunta a seguinte: quais que são as dificuldades que você está encontrando de implantação? É uma coisa mais de cultura do pessoal dos shoppings acreditar nisso, entender como um benefício, ou é alguma coisa técnica que a hora que vai fazer a avaliação, vai, putz, aqui não dá, aqui dá? Conta pra gente um pouquinho disso. Não, então, essa pergunta, Fábio, ela é muito boa. Por quê? Por isso que eu estou considerando essa conversa nossa e esse podcast, assim, acho que uma oportunidade muito importante, sabe? Para poder explicar um pouco o que é a ferramenta, né? O que é o projeto. Por quê? É uma plataforma que se instala, é uma estação meteorológica, falar um pouco que é do equipamento em si, eu acho interessante, uma forma rápida, mas é uma estação solar, não depende de energia elétrica, ela já vai com uma conexão 4G, então não depende de Wi-Fi do shopping, não depende de nada, ela é totalmente autônoma. Você pluga em 15 dias, aí tem a parametrização dela na plataforma SMAC, lá do Climatempo, mas assim que os dados eles estão validados, em 15 dias você já tem o sistema todo operando. E o que é interessante? Aí, o que a gente fez? Com o conhecimento nosso, a ideia é que não vire mais um Frankenstein, né? Não vire mais um equipamento separado do ecossistema de tecnologia do shopping. Então, esse projeto ele já nasceu plugando essa plataforma do Climatempo com os fornecedores já existentes, né? Então, tem o fornecedor de intranet mall que fornece para os lojistas, a gente integra. Tem o aplicativo do shopping, já é feita já a integração. A modulação do sistema de ar-condicionado, a gente faz essa integração também com o ar-condicionado. Tem os parceiros que ajudam a gente nesse movimento. A dificuldade, basicamente, é a dificuldade de entender tipo, o projeto. É por isso que esse podcast assim, ele é muito bom, porque acho que ele presta esse serviço, sabe? É uma novidade, é uma inovação, porém que já vem já na bagagem com toda uma experiência de, de shopping e já com os parceiros de shopping sabendo que é da sua existência. Então, Juan, como é que foi a aprovação desse projeto aí na Gazite? Porque é algo que nunca tinha sido feito antes, né? E vocês comentaram com a gente nos bastidores que você mesmo, Juan, estranhou a proposta do Paulo num primeiro momento, mas depois, avaliando melhor, decidiu investir na ideia. Então, eu queria entender, assim, dentro da companhia, como é que foi esse processo? Foi fácil para a companhia também comprar essa ideia? Como é que foi aí dentro? Dentro da Gazette, a gente tem um Gazette Lab, que é um laboratório de inovação, onde a gente premia funcionários que tragam projetos inovadores para a companhia. E a gente tem uma rodada que você apresenta o projeto e aí várias pessoas de várias áreas elas dão suas opiniões, pitacos, pontos de melhoria, questionamentos, enfim. E aí isso foi apresentado para a diretoria. E aí, como nessa composição do Gazette Lab tem pessoas a gente faz um time plural, tem gente de marketing, operações, jurídico, financeiro. Então, aí o pessoal, a gente foi trabalhando essa ideia internamente e aí cada um da sua área foi vendo, pô, isso pode ser bom na minha área nisso. Poxa, isso aqui pode ser bom na minha área nisso. E aí foi mais fácil da gente conseguir fazer a validação. Então, acho que juntou o Paulo, que eu já conheço faz tempo, que trouxe um projeto legal. Acho da nossa parte que a gente gosta, eu gosto de tudo que é inovação e gosto de o que é dados, informações, até por ter feito o mestrado, eu gosto de analisar esses dados, enfim, fazer essas estatísticas.
de a gente ter essa cultura na companhia, a gente ter o laboratório de inovação onde a gente dá voz para as pessoas poderem trazer ideias, serem ouvidas e debaterem. Então, acho que tudo convergiu para poder dar certo o projeto, para a gente conseguir implementar. Legal. E aí, o projeto nasceu de um time, pelo que você está contando, multidisciplinar, né? Porque passou pelo Lab. E como que funciona o acesso a esses dados hoje aí na Gazit? Todo mundo tem acesso? O consumidor final tem? Quais áreas internas tem? Como que isso é trabalhado aí dentro? Para você ter uma ideia, aqui a gente tem as telas, aqui na administração a gente tem telas com todos os indicadores, e uma das telas fica acompanhando aqui a tela aí do clima tempo o dia inteiro. Como redação Então, de notícias, sim, tela com notícia o tempo inteiro, vocês têm tela com indicador o tempo inteiro? A gente tem as televisões aqui espalhadas, então assim, dentro da área de marketing, que tem de cronograma, de eventos, enfim. Aí você tem ali os indicadores financeiros de resultados do shopping. E a outra tela que é de operações, que ela fica mudando ali, fica a tela do clima-tempo, fica ali de consumo de água, de tudo, como a gente é tudo via IoT em operações, então os dashboards vão ali em tempo real aparecendo pra gente. Então, às vezes eu tô aqui, você sabe como que é o trânsito em São Paulo com chuva, né? Então, às vezes, você tá passando ali como quem não quer nada, e vem vir chuva aqui. Se eu demorar muito para sair, hoje eu vou demorar mais para chegar em casa. Então, assim, então o acesso fica para toda a administração aqui. Claro que quem acaba utilizando mais são as áreas de marketing e operações, tá? Mas assim, isso dentro internamente. Então o marketing e operações tem acesso, todos têm acesso, mas são quem mais utilizam, tá? O lojista via intranet e o consumidor final via aplicativo e site do shopping. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O uso desse dado tem muito a ver com uma cultura data-driven, né? Você precisa ter um time que queira ler dados, que esteja acostumado a tomar decisões com base em dados. E eu entendo que isso no nível corporativo é algo que é cada vez mais disseminado. Mas como que é a utilização desses dados pelo lojista? O Fábio já entrou um pouquinho nesse assunto com você agora há pouco. Eu queria entender assim, teve desafio? Teve um trabalho de convencimento? Precisou que vocês fizessem um trabalho mais forte junto ao lojista para ele aprender a usar esse dado, ou esse uso já é algo mais natural? Como que é? Quando a gente vai falar de um mix de lojas no shopping, às vezes você tem desde lojas que são muito seniors em data-driven, em uso de dados, e você tem lojistas que são um pouco mais, o cara tem uma loja que ele juntou FGTS, abriu aquela loja, esses a gente precisa dar um pouco mais da mão. A gente, no shopping center, a gente tem um trabalho muito quase de consultor de cada loja, de cada lojista, né? Então, esses lojistas que já são as redes grandes, elas já olham, já batem o olho, isso aqui vai ser importante, deixa eu acessar e eu toco o barco. Ponto. E as lojas de médio e pequeno porte são essas que a gente acaba tendo que estender um pouquinho mais a mão e mostrar para a pessoa. A gente trabalha muito com case dentro do shopping center, né? Isso para qualquer projeto. A gente fala, gente, a gente precisa pegar um lojista para virar o case. Porque a partir do momento que um faz e dá resultado, aí o coleguinha, né, do lado olha, aquele lojista fez um negócio e deu bom. Como que eu também quero? É um trabalho meio que a gente tem que fazer no meio de formiguinha mesmo, tá? A gente aqui no International Shopping, a gente tem a associação de lojistas, então acaba sendo um contato mais fácil com o lojista, porque essa associação, elas têm uma sala deles aqui, então eles têm um contato muito próximo no dia a dia com os lojistas, então é mais fácil de você fazer esse fluxo de informações e de importância da informação, né? Porque às vezes, assim, o lojista é bombardeado, e a gente também, tá? Se eu falar o quanto que eu recebo de mensagem de LinkedIn e e-mail querendo me vender produto ou serviço, e assim, é difícil você selecionar o que vai ser realmente relevante e importante para o meu negócio, porque a gente é bombardeado o dia inteiro. Então, se a gente não tem um trabalho um pouquinho de sentar com ele e falar, olha, isso aqui é realmente importante, porque às vezes ele não está da mesma maneira que quando o Paulo veio falar comigo a primeira vez, fala, por que eu vou precisar disso? E aí, depois da gente começar a costurar mais e aprofundar dentro do tema, a gente foi vendo mais soluções que a gente poderia utilizar, até para ter um custo-benefício interessante para o shopping. Quer dizer, a gente sempre coloca na balança, né? Tá, isso aqui vai custar X, mas que retorno que ela vai me dar? Então, acho que do nosso trabalho que a gente teve que fazer e continua fazendo, um a um, lojista,
tipo, pega na mão, às vezes muda o gerente da loja, então o gerente novo da loja ainda ele não sabe que tem aquela ferramenta. Então, assim, por isso que a gente tem que ter sempre a administração do shopping muito próximo no dia a dia, no cotidiano dos lojistas, tá? Porque, assim, tem turnover de funcionários, então você tem que ali reaplicar treinamento da plataforma. É cultura, você tem que ir trabalhando todo dia. Comunicação é repetição. Você tem que, às vezes, pra gente já é óbvio, mas a gente tem que ali repetir de novo, para garantir que eles estejam utilizando. Mas assim, tão logo eles começam a pegar o jeito e ver que aquilo é relevante para o negócio deles, que dá resultado, aí fica um pouco mais fácil daí deles disso tracionar, né? Mas é aquilo, é que é muita informação, né? É muita tecnologia hoje. Eu acho que o grande o segredo hoje é olhar, tá, o que, que é realmente relevante neste Sim. momento para o meu negócio, para eu conseguir, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo também, e é muita. Vamos começar por fazer o que a gente consegue fazer bem feito. E aí começa aí pegando features novos e implementando no seu negócio. Paulo, vocês implantaram no internacional e vocês agora vão levar essa solução para o Shopping Parque Dom Pedro, certo? Já deu Isso. para perceber assim a necessidade de adaptação da ferramenta, mudanças? Qual que é essa flexibilidade de adaptação da ferramenta para cada shopping? Não, então, é aquilo, né? Cada shopping vai ter a sua particularidade, a sua demanda pela informação, né? Assim, a gente está percebendo muito isso. Então, existem shoppings, por exemplo, que quer usar uma mídia programática ligada ao clima. O, a mídia DOH deles, as telas digitais, sendo programadas pelo clima. Então, fica interessante também. Então, a Uhum, gente faz essa interligação, quer dizer, isso é particularmente importante porque a gente pode envolver fabricantes, né? Como de protetor solar, pode ter sensores já na estação de radiação solar. Então, atingiu a radiação, você tem uma divulgação de anúncio de uma determinada marca de legal. protetor, sabe? E de temperatura também, ligados à promoção. Então, você atinge dentro da jornada do público consumidor, né? Você tem uma comunicação aí bem pontual e bem direta, tendo um clima como uma referência importante. Isso é E muito legal que você está falando, porque é um produto que atende. A gente até na conversa com o Juan aqui, a gente estava falando muito sobre o uso dessa informação pelo shopping, né? Pelo marketing do shopping, pela operação do shopping, pelo lojista. A gente conversou um pouco antes de entrar no ar aqui sobre a importância dessa informação para o público frequentador do shopping, porque sem querer você acaba uhum, tendo uma previsão do tempo específica para onde você mora, né? Não para a cidade inteira. E agora está trazendo um outro elemento interessante, que é a importância de você pensar na venda de mídia do shopping de acordo com a previsão do tempo, né? Você personaliza muito mais essa comercialização de mídia dentro do shopping. É um outro público, além dos que a gente já conversou aqui. exatamente. E não é previsão, né? Com sensor que está no É, shopping. não, Então, assim, eu exato, digo, não é previsão. é tantos milímetros nessa hora. Essa informação eu sei. Se ele sair pelo shopping, se ele sair pela porta e olhar para o céu, vai estar chovendo, porque tem um sensor ali em cima. Então, é isso é que muda um pouco. Então, a gente começa a democratizar essa informação que é do clima e aplicar, né? Um outro ponto também muito importante é que a ferramenta ela é para monitoramento e alerta. Assim, o shopping é avisado de eventos climáticos extremos. Se vem uma chuva muito forte, ele é avisado via SMS. A operação ela é avisada. Existem uma equipe de, de meteorologistas que fica olhando e que aciona esses alertas. Então, o shopping ganha meio que uma proteção, sabe, ali. E um outro detalhe que a gente está fazendo agora, que é interessante, é que o clima-tempo
uma parte grande, que é do Climatempo, ele está hoje no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E no Parque Tecnológico de São José dos Campos, né, eu estive lá visitando, tem o CSI, que é o Centro de Segurança e Informação, a, da Prefeitura. E lá tem a Defesa Civil. Então, uma coisa que é pensamento agora é a gente trazer o dado da estação para a Defesa Civil local. Aí a gente vai para um outro ponto, quer dizer, o shopping passa a contribuir com a comunidade, quer dizer, dando uma maior segurança. Esse projeto ele expandido, se eu moro próximo de um shopping, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que aquele shopping está sendo monitorado e que os dados estão sendo compartilhados pela Defesa Civil da cidade. Então, a própria indústria como um todo pode estar ajudando a própria área de entorno dele, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu estou indo para outras aplicações, mas voltando, claro, cada shopping tem a sua pegada, tem a sua particularidade, seja com lojistas, seja como referência climática para os clientes, muito a eficiência energética. Alguns shoppings se preocupam com o armazenamento de água para o futuro. Isso é uma coisa interessante, porque tudo bem, a gente ajuda no consumo de energia, mas como tem o consumo de energia, o clima impacta no consumo da água. Quer dizer, se você sabe quantos milímetros vai chover e tem uma previsão, você consegue, se você tem um reservatório, você sabe quanto você vai comprar água ou não, que nem a compra de energia livre. Quer dizer, você tem como, eu sei que nesse mês eu consegui armazenar X, então eu estou autossuficiente em termos de consumo de água. Ou, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que construir um outro reservatório para ficar mais autossuficiente. Então, essa métrica ajuda também nessa parte hídrica, vamos dizer assim, né? De, de armazenamento de água. O mesmo pensamento também dos painéis solares. Quer dizer, dependendo da previsão, eu vou saber, poxa, daqui as minhas baterias, né, que são carregadas, a parte, a parte que é de infraestrutura e dos sistemas solares e de captação, as células, elas armazenam uma determinada tem uma capacidade de armazenamento. Então, se vai chover 15, 20 dias, então quer dizer, quando que eu vou precisar comprar energia? Então, você consegue também, isso ajuda na gestão energética dos painéis solares. Quer dizer, também é um outro ponto que os shoppings estão bastante interessados, né? Mas é incrível como é que uma informação, não é incrível, é meio óbvio, né? Que é o clima. Você usa para tudo. É uma Ela, ferramenta bem importante para eficiência operacional, principalmente, né? exatamente, exatamente. A eficiência como um todo. Alguns detalhes, por exemplo, tem shoppings que tem um jardim grande, né? Tem paisagismo grande e que contrata carros-pipa para poder molhar as plantas e tudo mais. E chega o carro-pipa, está chovendo, né? Quer dizer, para que o carro-pipa? Então, assim, agora, com a previsão de 15 dias, com 90% de precisão, você tem condições de se programar com relação a esses detalhes. E tudo, né? E uma coisa, a parte de gestão de obras, ela é muito significativa também. Isso dá uma tranquilidade para a gerência de operações muito grande lá no International Shopping, né? A Huang está usando, eles estão usando bem isso.
que é, se eu vou fazer uma pintura, eu vou fazer uma manutenção, a obra tem um cronograma. E se vai chover, é, como é que o gerente de operações faz? Ele tem um cronograma, atrasa esse cronograma. Quem toma essa decisão de não trabalhar nessa semana? Quer dizer, tem que alugar os equipamentos, ou andames, ou plataformas elevatórias. Como é que eu faço isso? Isso aconteceu Ah, aqui, né? Isso aconteceu aqui, né? A gente teve a pintura do mural aqui do Mena, e o pessoal tava fazendo a obra do telhado aqui, que foi longa. E aí também esse cronograma aí foi feito junto acompanhando a nossa estação meteorológica. Legal. isso. Então, agora, como é que se toma essa decisão? Não é o gerente de, de operações que vai lá na plataforma Climatempo, dá uma olhada, ok, ele faz isso, ele vê que tem, mas ele pede um laudo técnico de meteorologistas para o Climatempo. Isso dá uma tranquilidade para ele Uhum. trabalhar, quer dizer, todo mundo muda um pouco essa relação que é do dia a dia. O equipamento shopping trabalha de uma forma mais leve, mais documentada, sabe? Pô, vamos olhar agora, voltar a olhar com a visão de marketing, agora não especificamente para esse projeto, mas eu queria falar um pouco de inovação, porque esse é um projeto super inovador, né? É uma coisa que o mercado não fazia. Agora, eu fico pensando a cabeça do cara de marketing que tem que cuidar de N shoppings, que tem que buscar a inovação, mas que ao mesmo tempo tem que olhar para cada shopping como sendo apesar de ser de um grupo, cada um tem uma característica muito própria. Não dá para a gente comparar o Internacional com o Morumbi Town. São dois seres absolutamente diferentes. Como que administra isso e como que procura coisas inovadoras para tanta gente diferente? Cara, o que a gente tenta fazer bastante, assim, a gente sempre gosta do tema de inovação e a gente sempre procura aí tecnologia que ajude a gente, é, às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo do clima-tempo. É uma informação a mais que nos ajuda a tomar decisões melhores, né? Então, acho que hoje em dia muita ferramenta que nos dá acesso à informação ajuda bastante, né, para o nosso dia a dia. A gente usa muitos os shoppings para poder fazer prototipar projetos. Então, alguns projetos que nos chegam para a gente fala, puta, eu acho que esse shopping aqui tem um pouquinho mais de sinergia com isso daqui. A gente prototipa lá, calibra, testa, erra, acerta, corrige a rota, e aí vai fazendo rollout nos outros shoppings que a gente acha que faça sentido. Mas assim, então a gente nunca pega um projeto aqui e faz uns 6 shoppings de uma vez. Então a gente pega aquele que tem um DNA que a gente acredita que faça sentido, testa, e tudo que é novo, eu acho que não tem receita do bolo, receita de bolo, né? Tudo que é de inovação, assim, a Gazette é pioneira em muita coisa, a gente tenta sempre ser o primeiro em muitos investimentos de tecnologias, de plataformas, de processos novos, mas a gente, pelo menos, a gente tem uma característica, como todos os shoppings estão aqui no estado de São Paulo, queira ou não, assim, alguns perfis comportamentais são mais similares. Então a gente tem o shopping da Paulista e outra coisa, tá? Ainda tem a característica que tem um perfil de público de semana e um perfil totalmente diferente de final de semana. Você pega a Avenida Paulista ali, o Top Center, segunda a sexta você tem um público muito mais empresarial, das empresas do comércio ali em volta, dos escritórios. Aí você chega de domingo, que é uma região onde a Paulista está fechada para evento, que é turística. Você tem tanto o paulistano quanto as pessoas. Eu sou do interior, né? Eu já cheguei antes de morar em São Paulo, aí na Paulista, para passear de final de semana, de domingo. Então é um outro público que a gente ainda tá conectando. Então, assim, o que a gente tenta fazer muito é respeitar a individualidade de cada shopping para poder testar, ter curva de aprendizado, errar, corrigir e aí começar a fazer o rollout um a um nos outros shoppings que faça sentido. E como que a Gazette está vendo o momento do mercado shopping center no Brasil? Cara, assim, a gente passou por uma pandemia, né? Assim, Só isso, né? Então,
pegou em cheio ali o varejo, né? Essa questão da Covid. Sobrevivemos, acho que é importante que a gente, poxa, passou, teve a vacina, conseguimos aí olhar para frente. Acho que todos os shoppings ajustaram os seus roteiros. Para você ter uma ideia, assim, a gente está agora fazendo em todos os shoppings do grupo uma nova pesquisa. Por quê? Pesquisa qualitativa e quantitativa, porque mudou muito o perfil do público dos shoppings. Se você pegar o pré-pandemia e o pós-pandemia, o mix comercial dos shoppings mudou bastante, e não só os nossos, mas também dos nossos concorrentes. Então, mudou comportamento e mudou o nosso perfil e dos concorrentes. Então, essas informações são preciosas para a gente poder, né, continuar, né, ser mais assertivo na escolha do mix comercial, o tipo de ações que eu vou fazer no meu shopping, porque eu não sou o que eu acho, né, eu tenho que entender o que o meu público quer. Então, assim, mas a gente vê melhoras, tá? O fluxo, tipo, dos nossos shoppings aqui tem melhorado. Até uma questão que tem pra gente é importante, eu sei que tem gente que gosta do home office, mas para o shopping center, o presencial é bom porque a pessoa tá na rua, ela acaba consumindo no shopping. Então a gente vê que no começo da pandemia, na volta da pandemia, né, a gente tem os shoppings, por exemplo, o My Shopping e o Top Center, que são shoppings ali de metrô, né, de muito de comércio em volta. Eles eram, as pessoas estavam ainda fazendo 3 dias de home office, e aí o fluxo estava baixo. E aí agora a gente já vê um novo comportamento que as pessoas estão fazendo de 1 a 2 dias de home office. E a gente vê isso nitidamente pelo contador de fluxo, inclusive, né Paulo? A gente vê essa performance dos dias da semana melhorando, que é justamente das pessoas que estão voltando mais para o escritório. Então, queira ou não, assim, para a gente isso é benéfico. A gente tem, por exemplo, do lado do My Shop, uma faculdade. A faculdade ela estava toda EAD. E agora voltaram, né? São 4 dias por semana presencial. Enfim, tudo isso vai mudando a dinâmica para a gente ali. Claro, a gente foi... O Top Center, por exemplo, é um shopping que a gente sempre apostou muito em questão de serviços. Então, como o serviço ele acaba sendo uma coisa que você tem que estar ali para usufruir, então, mesmo com o e-commerce, enfim, não afeta tanto. Então, é um shopping que sempre tá indo bem. Os números estão crescendo. Mas é isso, acho que o varejo ele nunca vai morrer assim, né? Mesmo com o e-commerce. Eu acho que os shoppings aqui, principalmente do Brasil, eles sabem trabalhar muito bem essa questão de experiência, de ser um destino. É a praia do paulista, né? Estou falando aqui um pouco mais de São Paulo. Mas se você olhar em comparação com shoppings até dos Estados Unidos, que é muito mais vou para consumir, né, o templo do consumo, compro e vou embora. Aqui no Brasil a gente tem cada vez mais os shoppings, seja os shoppings de grande porte, de grandes grupos, ou até shoppings de grupos menores, onde proporcionar um convívio, uma experiência para o cliente vir e, consequentemente, consumir, cada vez tem sido maior. Então, ele acaba se tornando um ponto de lazer das pessoas. Eu mesmo, eu trabalho todo dia no shopping center e final de semana eu pego, às vezes, minha noiva, vamos dar uma volta no shopping? É uma coisa é lazer, né? E acaba, queira ou não, acaba ali consumindo, toma um café, toma um Starbucks, compra alguma coisinha, compra um presente para alguém, enfim. Então, eu acho que os shoppings se adaptaram aí no pós-pandemia. Uma coisa que os shoppings passaram por um momento que, assim, não vou nem chamar de necessidade, foi uma obrigatoriedade, acima de tudo, durante a pandemia, foi a história da digitalização, para ter alguma opção para venda. Você, com a abertura, agora com essa volta ao mercado, a volta ao presencial, das pessoas trabalhando e tal, você sente que esse digital, a compra digital, tá, ela ficou, ou o consumidor devagarzinho está voltando para o hábito dele de comprar ali no físico mesmo, e tudo bem, ganhou uma nova forma, mas o físico está voltando com força? Acho que cada vez mais assim, o cliente ele vai comprar onde ele quiser. Então, assim, eu acho que até os lojistas mesmos, a gente tem muito lojista que tem que ser adaptado. Assim, são vários, dá para fazer um dia inteiro de bate-papo sobre esse tema, né? Mas, por exemplo, os lojistas, antigamente, o que acontecia? O próprio vendedor, ele olhava o e-commerce da própria loja como concorrente deles. Por quê? A partir do momento que vende na plataforma online, o vendedor não está sendo comissionado. Então, eu conheço, por exemplo, a Adidas, do Top Center, os vendedores eles têm meta de vendas online e offline.
Então eles têm a meta que eles vendem ali, mas os vendedores, eles têm Instagrams deles, assim, que eles vendem, postam os produtos, enfim, e que geram vendas também online e entra na comissão deles. Então era uma coisa que antigamente, que o próprio, a loja foi se adaptando para isso, entendeu essa realidade, porque, poxa, o vendedor não pode ver a própria loja como concorrente dele. Então isso foi uma adaptação que fizeram. Aqui a gente ainda não tem muito padronização de tamanho no Brasil, né? A gente tem essa questão, tem loja que usa o G, tem loja que usa o GG, tem loja que usa o M, enfim, claro que a partir do momento que você sabe já daquela marca que você acaba sendo fiel, você já sabe mais ou menos, né, o corte que você gosta de uma roupa, então você acaba consumindo mais. Mas isso é uma barreira, assim, onde a pessoa ainda gosta do físico. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou comprar, principalmente vestuário, eu gosto de experimentar, ver como fica. Experimentar? E assim, como a gente não tem essa questão de padrão de corte, de tamanho, mas assim, eu acho que as próprias lojas e os shoppings, para a gente já sabe que temos que conviver junto do e-commerce. Alguns shoppings tentaram fazer, sim, marketplaces, mas a gente acha que quando o shopping acaba sendo um marketplace, ele acaba sendo um atravessador, né? Ele acaba deixando mais oneroso o produto. Então, quando você vai comprar uma camiseta Nike preta, ela é uma camiseta Nike preta em qualquer lugar que você for comprar. A partir do momento que eu sou uma plataforma que eu atravesso essa ponte entre o cliente e o lojista, eu deixo o produto mais caro. Então, acaba não sendo tão atrativo, porque, no final das contas, o cliente, ele quer... O primeiro ponto é preço. E depois, claro, entregue rápido. E eu acho que, se você pegar os players que temos hoje, tem que bater palma para eles, que eles fazem o Mercado Livre, o tempo de entrega do que eles fazem, assim, eles são realmente impressionante, muito eficientes. Só que é aquilo, depende do comportamento daquele. Tem hora que eu quero só que chegue o produto em casa porque eu estou ocupado, e tem hora que eu quero não, eu quero comprar e eu quero passear também, eu quero ver coisa nova. Eu acho que o shopping, ele tem essa capacidade de sempre ensinar coisas novas, né? Eu fiz minha tese no mestrado, foi justamente sobre experiência percepção de valor e experiência do cliente dentro do shopping center. E tem várias variáveis assim que levam a pessoa a querer ir no shopping, e uma delas é de conhecer coisas novas, de socializar. E o latino é muito sociável, né? Ele gosta de ver pessoas, ser visto, aceitação, de pôr uma roupa e perguntar para o vendedor, pô, ficou bom? É um comportamento diferente, assim, até se você for ver muito de outros povos, outras culturas que não gostam muito desse contato com o vendedor, né? Então, assim, é uma adaptação que os próprios lojistas, acho que assim, é uma adaptação não só do shopping, mas do próprio varejista também, o próprio lojista também foi se adaptando. Gente, obrigado. Acho que fantástico trazer esse tema, porque é um tema... A gente fala muito, né? Vamos falar de inovação, só que a gente fica falando de teoria de inovação. E a hora que tem um caso prático, que aqui nessa conversa de 1 hora a gente conseguiu achar tanto uso para um dado que, como o Paulo falou, estava aí, estava disponível. Faltava alguém organizar de uma certa forma que seja viável para os shoppings utilizarem, e agora tem. Então, para nós é muito legal trazer esse tipo de caso, porque eu acho que é uma coisa que em pouco tempo a gente vai ouvir falar com uma força muito grande no setor. Os shoppings vão perceber a importância e a relevância de ter esse tipo de informação e de trabalhar com esse tipo de dado. Thaís Barrow, obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Aprendi muito. Juan Destro, Paulo Campos. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Conte com a gente. Um abraço, até a próxima. Obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!